Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Vamos falar hoje sobre um assunto muito bacana, muito importante, que é os nossos sabotadores. Antes da gente começar a falar sobre esse assunto, que é bem legal, já se inscreve aqui no canal se você ainda não se inscreveu e já ativa o sininho para você ser notificado toda vez que tiver um vídeo novo por aqui. Você já percebeu que só vem assunto importante aqui, né? Vamos lá então. Sabotadores, a importância dos sabotadores na nossa vida, o quanto a gente se auto-sabota no nosso dia a dia. É importante que a gente entenda um pouquinho mais sobre sabotadores, porque às vezes a gente não se dá conta de que está se auto-sabotando e acaba protelando coisas importantes, acaba não saindo da zona de conforto, acaba não fazendo o que precisa realmente ser feito. É importante que a gente identifique esses sabotadores para que aí a gente consiga fazer ações para neutralizar eles. Enquanto você não identificar que é o sabotador que está decidindo na sua vida, que está tomando as rédeas da sua vida, você não vai conseguir neutralizar. E aí ele vai continuar dominando a sua vida, porque você acha que é você mesmo, que você é assim e que não tem o que fazer, que você não leva jeito para fazer tal coisa, que você não é capaz de realizar determinada tarefa, ou enfim. E aí você pensa que é assim, se convence disso e fica por isso mesmo. Mas não é nada mais, nada menos do que os seus sabotadores dominando a sua vida, as suas escolhas, as ações, a sua forma de agir. Tudo isso pode estar sendo controlado pelos sabotadores. E o que seria a autossabotagem? A autossabotagem nada mais é do que uma defesa do nosso cérebro, porque o nosso cérebro quer proteger a gente de coisas perigosas, de coisas novas, de coisas arriscadas, quer que a gente fique onde a gente está porque é mais seguro. A função do nosso cérebro é justamente essa, é nos proteger, é nos manter vivos. Então ele precisa que a gente fique ali, naquele lugar, naquela posição, para que esteja seguro, digamos assim. Então, por isso que, através desse mecanismo de defesa, a gente vai criando historinhas para convencer a gente mesmo de que não devemos tomar decisões diferentes, que não devemos escolher coisas diferentes, devemos fazer aquilo tudo que está programado para a gente fazer, mesmo que aquilo não nos realize por completo, mesmo que aquilo não é o nosso sonho de vida, por exemplo. Os sabotadores entram justamente aliados a essa proteção. Essa é a função do nosso cérebro, mas não significa que a nossa vida tem que ser isso. Não significa que a gente tem que viver assim, sem arriscar por medo. A gente não pode ser paralisado por esses medos. Então a gente precisa saber identificar e ter muito mais clareza de tudo isso para que a gente consiga saber quando os sabotadores estão comandando a nossa vida, quando os sabotadores estão nos limitando, quando eles estão nos impedindo de fazer algo muito importante, algo que realmente eu quero. Todas as pessoas têm sabotadores. Ao todo, nós temos 10 sabotadores. Todo mundo tem esses sabotadores. Vai diferenciar que para uma pessoa vai ter um determinado sabotador que é mais forte, para outra pessoa vai ter outro sabotador que vai ser mais forte. Depois do sabotador principal, que é o crítico interno, que é aquele que vai estar sempre fazendo críticas, inclusive a você mesmo. Então ele vai criticar quando você fizer alguma coisa, ele vai achar que nunca tá bom, ele vai criticar os outros também, ele vai criticar os ambientes, ele vai criticar absolutamente tudo. Depois desse principal, depois desse que é o que comanda, tem mais 9 que você vai ter, mas que você precisa identificar quais estão mais fortes em você, para que aí sim você consiga fazer algo com isso. Vai precisar aprofundar um pouco mais, vai precisar ter autoconhecimento, vai exigir um pouquinho mais que você busque, que você se olhe, que você tenha um autoconhecimento para justamente saber identificar em quais momentos você está se auto-sabotando, quais atividades você está protelando, o que você não quer fazer, mas que você sabe que precisa fazer. Quando você tem alguma coisa que é importante e você sabe que precisa ser feito, mas você não faz, porque você vai procrastinando aquilo e parece que tem alguma coisa que está te puxando para trás que não deixa você fazer, são os sabotadores. Você está se auto-sabotando nesses momentos.
E é por isso que a gente precisa identificar para que aí sim a gente consiga fazer algo com eles. Então, fora o crítico interno, tem os outros 9 sabotadores que também são importantes, que vão ser o hiperrealizador, que é aquela pessoa que precisa sempre estar fazendo alguma coisa, sempre precisa estar realizando alguma tarefa. Ela não consegue nem descansar, porque quando ela está descansando, ela se sente culpada, ela sente que ela deveria estar fazendo algo produtivo e ela tem que estar sempre produzindo alguma coisa, ela não para nunca. Isso é um sabotador. Às vezes você vai pensar, mas isso pode ser uma vantagem. Não é uma vantagem porque você nunca consegue descansar, você nunca consegue desacelerar. Então você está se auto-sabotando, porque para tudo a gente precisa equilíbrio. Não, a vida não é só produção, a vida não é só trabalho, a vida não é só ficar sem fazer nada, a vida não é... Não, precisa ter um equilíbrio entre as partes. Outro seria o insistente, é aquele que precisa ser perfeito. Ele é perfeccionista e ele dá muita atenção, às vezes até para coisas pequenas, coisas que não têm tanta importância. Ele dá muita atenção e ele quer que tudo saia perfeito, exatamente como ele planejou na cabeça dele, exatamente como ele quer que seja. Outro seria o controlador, aquele que precisa controlar tudo. Ele quer controlar todas as pessoas ao seu redor, ele quer controlar tudo que está acontecendo, ele quer controlar o que está acontecendo na empresa, ele quer controlar o que está acontecendo na casa, ele quer controlar o que a pessoa vai comer, ele quer controlar o que a pessoa vai dizer, ele quer controlar tudo. Ele é o controlador. Isso também é um sabotador. Talvez eu vou ir citando cada um deles, eu vou falando um pouquinho sobre cada um e às vezes você pense, mas isso não é um sabotador, isso é uma vantagem, isso não... Não, todos que eu vou falar aqui são sabotadores porque eles são em excesso. É 8 ou 80, não existe equilíbrio, então você está se sabotando. Outro seria o esquivo, que é aquele que foge de tudo, não quer saber de preocupações, não quer saber de dificuldades, está sempre fugindo das responsabilidades, não quer saber de nada, não está interessado, tudo que demandar um pouquinho mais de responsabilidade, de fazer, ele não quer, ele foge, ele sai, tá sempre se esquivando das coisas importantes. Hiperracional é outro sabotador. Hiperracional é aquela pessoa que sempre decide as coisas pelo lado lógico, ele sempre é muito racional, não é nada emocional. Ele está sempre certo, ele sempre sabe das coisas, ele sempre tem razão, toma decisões muito fáceis, assim, porque tudo para ele é muito óbvio. Ele é uma pessoa muito racional. Então ele não tem nada de emocional, muitas vezes pode ser classificado como uma pessoa mais fria, que não se importa, porque é totalmente racional. Prestativo é outro que, quando a pessoa quer sempre estar ajudando os outros, sempre estar fazendo coisas pelos outros, esperando alguma coisa em troca, tá sobrecarregada, mas não tem problema, eu faço pra você, eu posso fazer, sempre tá ali tentando ajudar as outras pessoas, sempre sendo muito prestativo. E aí acaba esquecendo dela mesma, porque tá tão preocupado em ser prestativo para as outras pessoas que acaba se deixando em segundo plano. Inquieto é outro sabotador, é aquele que tá sempre procurando novas emoções, nunca tá satisfeito com nada, faz uma coisa, já quer fazer outra, aí já começa a fazer outra, começa 1000 coisas, não termina nada, é inquieto realmente, não consegue terminar nada e não dá sequência e tá sempre procurando coisas novas. Outro é o hipervigilante, aquele que tá sempre alerta, sempre atento, sempre preocupado, nunca descansa, porque tá sempre preocupado com alguma coisa, sempre tem alguma coisa para pensar, para resolver, ele tá sempre cabeça a 1000, assim, nunca para descansar, nunca tem um momento, sempre tá preocupado com 1 milhão de coisas. E o último é a vítima, é aquela pessoa que sempre está na posição de vítima, de coitadinho, com o objetivo de se diminuir para que tenha pessoas ao seu redor, pessoas dando atenção para ela, pessoas bajulando, pessoas passando a mão na cabeça, com pena, né? Essa é a posição de vítima. Então esses são os 9 sabotadores, fora o crítico interno, que é o que eu falei lá primeiramente. Só um breve resuminho de quais eles são para ficar mais fácil para você identificar quais são os seus. E aí, tendo essa consciência, identificando esses sabotadores, sabendo quando que eles estão agindo, o que eles estão te impedindo de fazer, como eles estão te atrapalhando, fica muito mais fácil. Depois de você ter essa identificação, essa consciência de quais são os seus sabotadores e em quais momentos eles estão agindo, você vai precisar rotular esse sabotador.
Você vai precisar tratar esse sabotador como se ele fosse uma pessoa que está dentro de você, uma outra pessoa. Você pode inclusive dar um nome de um personagem, alguma coisa simbólica para esse sabotador. Você pode caracterizar, além do nome, saber se é homem, se é mulher, como que é a voz desse sabotador, para você ter uma característica de alguma coisa que realmente não é você. Pode ser inclusive algum personagem de algum desenho, alguma coisa que você não goste, algum animal que você não gosta. Coloque algum nome para você saber identificar com clareza, porque você vai precisar rotular. Depois que você identificou qual é o sabotador, sempre que você tiver em uma situação que vier esses pensamentos sabotadores, que você estiver prestes a se auto-sabotar, você vai precisar identificar que esse momento está acontecendo e você vai precisar chamar a atenção dessa outra pessoa que é o sabotador. Então, tem você e tem o sabotador, que é uma outra pessoa que está dentro de você. Então, o nome do meu sabotador é incapaz. Então, quando eu preciso ir contra algum pensamento sabotador, eu falo com a incapaz. O meu é uma menina, porque eu sou menina, então eu achei mais fácil deixar tudo no mesmo sexo, né? Então, o meu é a incapaz. E aí eu falo com a incapaz, que é outra pessoa. Eu não sou a incapaz. O meu sabotador é a incapaz. Entendeu? Para você ter muito claro essa diferença. Aí quando vier um pensamento sabotador do tipo, eu não consigo gravar vídeos pro YouTube, por exemplo, é o seu sabotador falando, não é você. E aí você pode também criar algumas frases que você sempre vai dizer quando vier esse pensamento sabotador. Eu, por exemplo, tenho uma que é assim: sai fora, incapaz. Eu posso sim. Essa é uma das frases que eu uso, ou seja, tô mandando embora a incapaz e tô falando que eu posso sim fazer tal coisa. É uma coisa que pode parecer meio doida, mas que faz muito sentido, porque tudo isso, todos esses diálogos acontecem internamente. Só que quando você não identifica e quando você não sabe que aquilo ali é um sabotador, fica um diálogo interno e você acaba alimentando esse sabotador, você acaba acreditando nele, você se torna uma pessoa, você se torna, eu no caso me tornaria a incapaz de realizar qualquer coisa. Ele quer te proteger e você vai acabar ficando ali, então você não vai fazer nada de diferente. Quando vierem esses pensamentos sabotadores, eu não consigo gravar vídeos pro YouTube, por exemplo. Aí você vai dizer, a incapaz diz que eu não posso gravar vídeos pro YouTube. Ou seja, você vai deixar muito claro que não é você que acha isso, que é a outra pessoa, é a pessoa ruim, é o sabotador que tá ali dentro dizendo isso pra você. Então você vai deixar muito claro que não é você, que é o sabotador. Aí você já vai ter mais clareza de quando o sabotador tá tentando te manipular, quando ele está tentando tomar as rédeas. Então você deixa claro que não é você, que é ele, e aí você vai seguir com os seus planos. Você vai fazer uma ação estratégica, você vai fazer algo que vai neutralizar esse sabotador. Então, se o sabotador tá ali dizendo pra você que você não pode gravar vídeos, você vai dizer, o meu sabotador diz que eu não posso gravar vídeos. E aí você vai fazer uma ação contra isso, ou seja, você vai pegar teu celular, vai colocar ali e vai gravar um vídeo, ou vai fazer qualquer coisa que seja que você está se sabotando. Por quê? Porque você tem que neutralizar tudo isso e não dar atenção, não alimentar esses pensamentos sabotadores, porque quando você alimenta determinada área do seu cérebro, aquilo tende a se desenvolver mais. Então você não precisa dar atenção aos sabotadores, você precisa tentar neutralizar ao máximo. Não significa que nunca mais você vai ter sabotadores. Não, você vai continuar tendo sempre. A diferença é que você vai ter consciência de que você tem e que você vai estar o tempo todo, se necessário, lutando para neutralizar esses sabotadores. Isso sim que vai fazer a diferença. Você não vai ficar livre, você nunca mais vai se auto-sabotar. Não é isso. Você vai saber quando você está se auto-sabotando e você vai saber o que fazer para diminuir essa autossabotagem, para neutralizar, para minimizar. Espero que eu tenha conseguido dar uma breve explicada, resumida aqui do que são os sabotadores e como nós nos autossabotamos. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui, se inscreve aqui no canal se você ainda não se inscreveu e compartilhe esse vídeo aqui com algum amigo seu para que ele também saiba a importância de identificar os nossos sabotadores.
porque você, eu e ele também tem os sabotadores. Todo mundo tem, então esse vídeo é importante para todas as pessoas.